Olá, hoje é dia 23 de agosto de 2017, eu sou Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, no bairro do Planalto, na Casa dos Carmelitas. Aqui ao fundo, uma beleza, um santuário natural que é a Mata do Planalto. Eu estou recebendo o grande Pedro César Batista. Que bom encontrá-lo, meu irmão. Frei, bom porque nós estamos juntos na mesma caminhada e é uma caminhada gloriosa, difícil, mas que nós acreditamos que estamos praticando a justiça. Então o nosso encontro e a oportunidade de vir aqui significa alimentar essa resistência, essa indignação e esse sonho por justiça que nos permite estar. O nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil. Que beleza. O Pedro César Batista está em Belo Horizonte, esteve também em Divinópolis, aqui próximo de Belo Horizonte, fazendo o lançamento desse livro aqui. João Batista, mártir da luta pela reforma agrária, violência e impunidade no Pará. Terceira edição da editora Expressão Popular. Pedro César Batista, que é o autor do livro. Pedro César, você é irmão de sangue do João Carlos Batista, que você retrata aqui no livro. O livro, além de ter a obrigação como um militante da luta do povo, eu tenho a obrigação por ser irmão do João Batista e por ter vivenciado e vivido com ele e com muitos companheiros a violência, a perda, a impunidade que o latifúndio ainda vive. É o resgate da história dos camponeses que ocuparam a Amazônia, da minha família que chegou em 65 e eu vivi até 75 dentro da floresta. Isso no Pará? No Pará, na cidade de Paragominas, que nos anos 70, até início dos anos 80, era conhecido como Paragobala. O latifúndio matou muito ali. Hoje já alterou a relação, entretanto a violência no Pará continua e praticada pelo latifúndio, mas com apoio e conivência do Estado, muitas vezes agora no caso do massacre de Pau d'Arco mostrou isso, a própria polícia praticando o massacre contra trabalhadores. O João Batista é isso. Nossa família sofreu todas as violências praticadas pelo latifúndio e com a cumplicidade e a conivência de agentes públicos. E o livro é esse quadro. Pedro César, primeiro parabéns pela edição do livro aqui. Eu observo que já é a terceira edição. A primeira edição, numa simples biografia, aconteceu quando? Em 1990, logo após o assassinato do Batista, eu saí do Pará em 90 por necessidade de segurança física. A situação era muito difícil, tanto que do nosso grupo, 19 amigos foram assassinados, 19 companheiros, entre eles o João Batista. E em 90, quando fui para São Paulo, eu fiz a primeira edição, que era com outro nome, inclusive, Conivência e Impunidade. Até quem fez o prefácio foi o Luiz Eduardo Grenhal, que era vice-prefeito de São Paulo e um advogado sempre que esteve na luta conosco. Somente em 2007 que eu fiz uma segunda edição e pedi para o João Pedro Stedley fazer o prefácio. Ele fez o prefácio e propôs a mudança do nome para João Batista, mártir da luta pela reforma agrária. Então eu alterei o nome entre a primeira e a segunda edição e eu relato isso na introdução do livro por proposta, né? Ele propôs, eu concordei, do João Pedro Stedley. A terceira edição eu lancei agora em maio de 2017. A Expressão Popular e está bem mais grossa, revista e ampliada. Porque, infelizmente, a luta pela reforma agrária, a luta contra a violência no campo, a luta contra o latifúndio não alterou. Nós podemos observar, e eu trago nessa terceira edição, um quadro comparativo das apropriações e assentamentos regularizados do governo Fernando Henrique até o fim do primeiro mandato da presidente Dilma. E o quadro não é nada bom para nós. Eu termino a terceira edição com o massacre de Colniza, no Mato Grosso,
O massacre de Pau d'Arco ocorreu agora. Então, o latifúndio continua matando, a justiça continua dando impunidade aos assassinos e mandantes e a polícia muitas vezes executando os crimes. E os latifundiários, com uma bancada poderosíssima no Congresso Nacional, inclusive responsáveis direto pelo golpe que caçou a presidente Dilma e que está aí em curso retirando todos os direitos dos trabalhadores. Então, a terceira edição do livro, ele vem nessa perspectiva de contextualizar que a luta pela reforma agrária, a luta contra a violência no campo, a luta contra o latifúndio continua na ordem do dia, uma necessidade dos trabalhadores urbanos, dos partidos, dos movimentos, de todos comprometidos com a luta em atuar e defender. E o livro é isso, é um alimento para a nossa caminhada. Pedro César, eu estou muito feliz de estar conversando com você aqui. Parabéns mais uma vez por você ter registrado aqui, já a terceira edição cada vez mais ampliada. Eu participo de uma comissão no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, comissão de defesa das lideranças ameaçadas de morte e também de enfrentamento à criminalização dos movimentos sociais. Só no primeiro semestre de 2017, agora já são mais de 50 lideranças assassinadas na luta pela terra. Infelizmente, continua se reforçando no Brasil a latifundiarização. Então, a gente resgatar a memória, exemplo de luta, a combatividade dos companheiros que tombaram na luta, isso é imprescindível. Meu irmão, João Carlos Batista, seu irmão de sangue, foi assassinado dia 6 de dezembro de 1988, 2 meses após a Constituição ser editada, a famosa Constituição Cidadã. E já deixamos desde já aqui o convite para quem quiser procurar, da editora Expressão Popular, o livro João Batista, Mártir da Luta pela Reforma Agrária, Violência e Impunidade no Pará. É uma síntese da ocupação da Amazônia a partir da nossa ida para o estado do Pará em 1965, com a propaganda da ditadura que foi integrar para não entregar, e nós, como éramos agricultores do interior de São Paulo, meu pai, eu tenho uma irmã e meu irmão e eu e minha mãe, fomos para Paragominas. E ali vivemos a violência que foi comum naquele período de ocupação da Amazônia, a devastação da natureza, porque para você conseguir apoio, recursos públicos para poder plantar ou criar, você tinha que chegar no banco e dizer, eu tenho tanto desmatado. Quem mais desmatasse, mais o governo financiava. E o João Batista parou seus estudos, retomou em 76, quando fomos para Belém, integrou a Comissão Nacional ProUni, que organizou o Congresso de Salvador, e a partir daí se dedicou até o final de sua vida em defesa dos direitos do povo. Sofreu o primeiro atentado em 85, quando meu pai também foi baleado, o segundo em 86, o terceiro em 87, quando já era deputado, e o assassinato em 6 de dezembro de 88. Só que eu trouxe o livro até os dias de hoje mostrando a necessidade da luta pela reforma agrária, de efetivar a democratização das terras no Brasil e de punir os mandantes e assassinos de crimes contra os trabalhadores. Entre 64 e 2007, que é um quadro que eu apresento, foram assassinados 2.183 trabalhadores, com menos de 20 julgamentos de assassinos e mandantes. Então o livro ele não trata apenas do João Batista, ele fala de dezenas de companheiros e companheiras que foram assassinados, Irmã Dorothy, Gabriel Pimenta, Paulo Fontelli, Salvadorzinho, Gringo, Irmã Rejane, foram muitos. E o livro fala desses todos que caíram, denuncia, inclusive dando o nome dos principais responsáveis pela violência no estado do Pará, que organizaram a UDR, capitaneada pelo fascista Ronaldo Caiado, e que hoje está em um partido que não tem nada de democrático, apesar do nome. E nós estamos agora tentando colocar no cinema. Companheiro que conviveu com o João Batista, conheceu o livro, depois ele me conheceu, propôs, fizemos o projeto e estamos trabalhando para contribuir com a produção do filme, porque o nosso objetivo é resgatar a memória da luta do povo
para que a juventude, principalmente, conheça que nós não chegamos aqui de presente. Não foi presente de ninguém as nossas conquistas que hoje estão tentando nos tirar. Algumas, inclusive, o parlamento golpista, junto com o governo golpista e o judiciário golpista, estão tirando. O livro é esse quadro, é a resistência do povo, é o enfrentamento às oligarquias, especialmente do campo, o Estado que não representa os interesses do povo e esperamos também conseguir levar ao cinema. O nosso projeto é para lançar o filme, que terá outro nome, João Batista, o Combatente do Povo, e que é justamente esse quadro. A ocupação da Amazônia, a violência provocada pelos grandes projetos sustentados com recurso público, latifúndio matando os trabalhadores com a conivência, participação de agentes públicos, policiais muitas vezes matando, como ocorreu agora em Pau d'Arco. E essa luta, eu parabenizo você com o seu programa e essa nossa conversa, de levar a história da luta do povo para que todos conheçam, porque não era para estarmos vivendo os retrocessos que estamos enfrentando. Então, o livro e o filme têm a finalidade de resgatar a memória para que possamos ter claro a direção a seguir, uma direção que evite mais mártires. Nós precisamos, de fato, de paz, de justiça, de igualdade na nossa sociedade. Então, se o povo não tiver conhecimento da sua memória, da sua história, de luta, de combate, que muitos perderam a vida para que pudéssemos chegar aqui, as pessoas não vão compreender. Então o livro, ele traz quadros, dados sobre o latifúndio no Brasil, dados sobre a violência no campo, nomes de vários companheiros que foram assassinados, traz um capítulo sobre a questão da reforma agrária no mundo, fazendo uma comparação, porque no Brasil, ao falar em reforma agrária, eles pensam que é coisa de comunista. Reforma agrária nunca foi coisa de comunista, pelo contrário, é uma reforma burguesa ainda preliminar. Muitos outros países capitalistas fizeram reforma agrária. Fez no século XIX. É uma necessidade. O latifúndio é um dos principais entraves para que exista justiça no Brasil. Então o livro trabalha essas questões todas. E também reproduz vários discursos do João Batista, quando deputado, falando de companheiros que foram assassinados. Foram muitos e continuam sendo assassinados. E é preciso conhecer a história para a gente fazer um futuro diferente. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos hoje, a gente não pode jamais deixar de acreditar na nossa caminhada, na nossa luta, e que o povo será capaz de compreender e reconstruir a sua caminhada. E para isso existem muitos exemplos. O Batista é um dos que pode animar a nossa caminhada. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas.